Olá, irmãos, mais uma vez, e eu quero começar hoje fazendo uma pergunta para os irmãos. Como está sendo a sua caminhada cristã? Desde a época que o irmão se converteu até hoje, como tem sido? Parece que a nossa caminhada cristã, a nossa jornada cristã, às vezes parece ser um tanto difícil, não é verdade? Parece que passamos por caminhos tão complicados às vezes. E ficamos muitas vezes preocupados, com medo, pelos perigos nessa caminhada cristã. Por isso eu trouxe uma mensagem que tem como tema: o Senhor é quem guarda. O Senhor é quem guarda. Nosso texto hoje se encontra no livro de Salmos, no Salmo 121. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo 121. São apenas 8 versículos, iremos ler ele inteiro. Salmo 121. Diz assim a palavra de Deus: Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, estamos gratos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, e peço, Senhor, que abençoe essa mensagem, que venha tocar nos corações dos meus irmãos e possamos, Senhor, confiar mais no Senhor. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é a nossa sombra, nossa direita, Senhor. Nos ajude a nos firmar cada dia mais na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Pedimos em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Esse salmo, não somente esse, mas do Salmo 120 ao Salmo 134, são conhecidos como o Cântico dos Degraus, ou subida gradual. É também chamado de Cântico de Romagem, ou também conhecido como Salmo dos Peregrinos ou dos Viajantes. É chamado Cântico dos Peregrinos, ou dos outros nomes que eu falei, porque ele reflete as experiências reais dos peregrinos que iam a Jerusalém. Os irmãos, como sabem, existiam 3 festividades anuais em Jerusalém, e os judeus iam nessas festividades. São elas a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. E esse salmo se aplica a essa jornada para Jerusalém. E também da nossa caminhada, da nossa viagem da vida para Canaã celestial. A Bíblia diz, irmãos, que somos peregrinos e forasteiros. Está em 1 Pedro 2,11. A nossa morada não é aqui. Só estamos de passagem. Estamos em uma caminhada, em uma jornada para a nossa Canaã celestial. E assim como aqueles viajantes enfrentavam perigos ao longo do caminho para chegarem a Jerusalém, como enfermidades, fome, sede, ataques de ladrões e perigos no modo geral, como os animais selvagens e tudo mais. E sabemos, assim como qualquer viagem percorrida existem perigos, assim é a nossa caminhada cristã. Existem perigos, existem barreiras, existem, irmãos, dificuldades. É uma jornada com perigo. E o versículo 1 fala o seguinte, veja comigo: Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Reflete a nossa condição aqui na terra também. A Bíblia diz que nós não estamos imunes de perigos. E o salmista fala de socorro nesse versículo, por causa dos perigos que surgiam.
E ele também, o salmista, nos alerta que uma caminhada de perigos, mas ele ensina também algo para nós, que mesmo correndo perigos, uma caminhada de perigos, nós não devemos tirar os nossos olhos do alvo, do nosso objetivo final. O salmista, ao falar, eleva os meus olhos para os montes, ele estava erguendo seus olhos para os montes de Jerusalém, onde ficava o Monte Sião, chamado também o Monte de Deus, porque ali ficava o templo de adoração, o templo de Salomão, e era o objetivo deles chegarem até aquele local. E o salmista, mesmo passando por lugares perigosos, eles não deveriam tirar os seus olhos, eles não tiravam seus olhos do alvo, a Jerusalém, para adorar a Deus. Assim também, irmãos, somos nós. Não devemos tirar os nossos olhos do nosso alvo, a Jerusalém celestial, onde habita Deus, onde iremos adorar a Deus eternamente, de dia e de noite, louvando ao Senhor. Nós não devemos tirar os nossos olhos do nosso alvo. Mesmo que hoje, nessa nossa peregrinação que estamos passando por aqui, pelos perigos que corremos, e corremos esses perigos como como o salmista ele passou, como que perigo de enfermidades, como eu disse. Assim somos nós também, principalmente nesse período que estamos passando por uma epidemia, uma enfermidade. Mas nós não devemos tirar os nossos olhos do nosso alvo. Perigo de fome, eles passavam também, como eu disse, assim somos nós. Principalmente nesse período, muitas pessoas estão passando por fome. Perigo de saqueadores, de bandidos, e sabemos muito bem o que é isso. Estamos constantemente correndo perigos desses bandidos, de ser assaltado e tudo mais. Sabemos disso. Mas nada, irmãos, dessas coisas devem atrapalhar a nossa caminhada. Devemos manter os nossos olhos no nosso alvo, no nosso objetivo, que é a morada do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ele diz na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu aprendo com Paulo o seguinte, irmãos: nós não devemos manter os nossos olhos no passado. Tem muitas pessoas que estão vivendo do passado. E para mostrar isso, eu trouxe o que aconteceu com Davi. Davi, quando teve aquele caso com Betseba, ele adulterou e planejou a morte de Urias. Betseba, ela engravida de Davi. E Deus, ele disse para Davi o seguinte, que aquele filho dele iria morrer, não iria sobreviver. E Davi começa a clamar ao Senhor, a jejuar. Davi, ele não quis comer, as pessoas chamavam: Davi, vamos comer. Ele não quis comer. E ele só ficou ali, orando e jejuando. Mas Deus já havia falado que o filho não iria sobreviver. Mas ele disse uma coisa interessante. Ele fez também. Em 2 Samuel, está relatado no capítulo 12, versículo 20 e 23, diz assim, que depois da morte do filho, ele disse o seguinte: Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu?
Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Depois que a criança morreu, não tinha mais o que fazer. E Davi ele soube disso. Ele não tinha mais o que fazer depois da morte dessa pessoa. Mas tem muitas pessoas, irmãos, vivendo de um passado que já morreu, que não tem mais o que fazer. Essa pessoa fica se lamentando e chorando e prostrada, mas não tem mais o que fazer. Irmãos, se algo do passado o irmão pode consertar, tudo bem, continue, lute, ore e tudo mais. Mas tem algumas coisas que já estão mortas, que devemos deixar no passado. Tem coisas que não tem mais o que fazer e devemos tirar os nossos olhos disso para não atrapalhar o restante da nossa jornada. Precisamos muitas vezes, irmãos, fazer como Davi. Ele se levantou, se lavou e começou a viver a sua vida. Um exemplo disso, podemos dizer, nos nossos dias, é que uma pessoa, vamos supor, se casa, mas os seus sentimentos estão no seu relacionamento passado. Isso deve ser enterrado e viver a sua vida com a sua esposa, ou seu marido, ou qualquer outro exemplo. Tem coisas que devem ser enterradas e devemos nos levantar. Eu também aprendo com Paulo, naquela passagem, que também não devemos manter os nossos olhos somente no presente. Falando do salmista, o salmista, mesmo passando por perigos naquele momento atual, ele não manteve seus olhos naquilo. Ele levantou seus olhos para os montes, para a frente, para o seu alvo ao ser alcançado. Porque muitas vezes, irmãos, nos prendemos a algo ruim que está acontecendo no exato momento, no presente. Como o seguinte, Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aquilo que nos espera, irmãos, o que Deus nos preparou, não dá para se comparar com aquilo que passamos aqui agora, nessas tribulações, nessas dificuldades, nesses perigos. Devemos olhar para frente. Um exemplo do momento atual, essa epidemia, essa enfermidade. Nós não devemos manter os nossos olhos centralizados somente aqui no presente. Devemos erguer os nossos olhos para o nosso alvo, para continuarmos a nossa jornada. Mas falando de olhar os nossos olhos para frente, devemos observar uma coisa também, que devemos olhar para o lugar certo. O salmista, na sua peregrinação, quando passou por algum perigo, ele levantou seus olhos para o monte certo, onde ficava Jerusalém, que representava a presença de Deus. Mas nós, na nossa viagem da vida, na nossa peregrinação, também passamos por perigos, como o salmista. Passamos por problemas, dificuldades, situações complicadas também. E muitas vezes falamos as palavras do salmista: de onde vem o meu socorro? E nesses momentos, para onde estamos levantando os nossos olhos? Quais montes? Porque muitas pessoas levantam seus olhos para os montes errados. Levantam seus olhos para os montes da bebida, um exemplo, e procuram um refúgio nesses montes, refúgio para a sua vida, das suas dificuldades, seus problemas. Outras pessoas levantam seus olhos para os montes das drogas. Outras pessoas levantam seus olhos para seu quarto, para ficar trancado ali, sem querer comer, sem querer beber, sem querer sair. A depressão, no caso.
seria como um salmista levantasse seus olhos para os montes em volta dele, ao invés dos montes de Jerusalém. Ele levantasse seus olhos nesses montes. No caminho do salmista, nessas peregrinações a Jerusalém, eles passavam por vários montes. Era um caminho cheio de montanhas. Eles passavam para os montes. E em um momento de perigo, eles poderiam olhar para esses montes em suas voltas e procurar o seu socorro, o seu refúgio nelas. Porque os montes proporcionavam isso naquela época. Vemos exemplo no caso de Davi, quando Saul perseguia Davi, ele se escondia, se refugiava em montes, em cavernas. Os montes proporcionavam isso. E o salmista poderia ter feito isso. Em um momento de perigo, uma situação complicada, ele poderia olhar para esses montes e se refugiar nelas. Mas sabe, irmãos, esses montes só podem proporcionar um socorro momentâneo, um socorro passageiro, porque não são os montes certos. Quando uma pessoa olha para os montes das bebidas, pode ali trazer um refúgio momentâneo. Ele se refugia dos seus problemas ali naquele momento, mas depois volta tudo de novo. Não é um socorro certo, não é um monte certo. Então convido aos irmãos a levantarem os seus olhos para o monte certo. O monte não passageiro, mas sim o monte que traz um refúgio verdadeiro, um refúgio eterno. E o verdadeiro refúgio, irmãos, vem do Senhor. O salmista ele diz isso, ele expressa isso no versículo 2. Ele fala o seguinte: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É interessante que o salmista agora vai nos mostrar por que o refúgio verdadeiro vem do Senhor. E que tipo de refúgio, de proteção o Senhor os oferece. Existem duas palavras-chave nesse salmo como um todo. A primeira palavra se repete 6 vezes e é a palavra guardar. A segunda palavra, que mais se repete 5 vezes, é a palavra Senhor. O resumo desse salmo, irmãos, podemos dizer o seguinte: o Senhor guarda. Por isso que eu coloquei o título dessa minha mensagem: o Senhor é quem nos guarda. O Senhor, irmãos, é quem nos guarda da nossa caminhada, nessa nossa peregrinação até Jerusalém celestial. O verdadeiro socorro vem do Senhor. O socorro não vinha dos montes propriamente dito, quando o salmista diz: eleva meus olhos para os montes. Não, porque ele mostra no versículo 2 que é do Senhor, porque os montes representavam a presença do Senhor. Mas o verdadeiro socorro vem do Senhor. O Senhor que fez os céus, a terra, os montes. O socorro vem do Senhor. E interessante que o socorro ele nunca é em vão. O socorro ele vem. O salmista ele expressa isso: o meu socorro ele vem do Senhor. Devemos ter essa certeza, essa confiança que o nosso socorro vem do Senhor, e o socorro ele vem. Deus não deixa de nos socorrer. O socorro ele é certo. E por isso que o salmista fez. Por isso que o salmista ele elevou os seus olhos. Levantou os seus olhos, e levantar os olhos é um símbolo de oração. Vemos isso quando Jesus, quando Lázaro estava sepultado, em João 11:41, Jesus fez o seguinte: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Levantar os olhos é um símbolo de oração. O salmista estava orando, pedindo a proteção do Senhor e sabendo que a proteção vem do Senhor. O socorro, irmãos, sempre vai vir do Senhor, porque é Deus que nos socorre. E Deus nesse salmo é visto como um guarda. Versículo 4 diz o seguinte:
Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Um guarda de prontidão, Deus ele é visto, pronto para nos socorrer, para nos dar o refúgio verdadeiro. Uma boa explicação desse versículo 2 seria o que está escrito no livro de Isaías. Melhor explicação. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 26 ao 31, se o irmão quiser abrir, será muito bom. Isaías 40, versículo 26 ao 31. Eu já tenho aqui no computador, estarei lendo. Mas deixa guardado o Salmo 121, porque vamos voltar. Isaías 40, 26 a 31 diz assim: Levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele a chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças. E porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu socorro está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse é o nosso Deus, irmãos, que criou os céus e a terra, criou tudo. Por que iremos temer? O Senhor é quem nos guarda. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O Senhor vai dar o renovo verdadeiro. O verdadeiro descanso. Espera, pois, irmãos, no Senhor o seu socorro, que fez os céus e a terra. E o salmista, ao declarar que o Senhor é quem nos protege e nos guarda, ele vai nos mostrar como é essa proteção de Deus. Como que Deus nos protege. E podemos ver que é uma proteção incansável do Senhor. Deus ele não se cansa. Versículo 3 e 4, acompanha comigo. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Deus, ele não cochila na sua proteção. No versículo 3 tem uma palavra que é tosquenejará. Tosquenejará, irmãos, é cochilar. É o famoso pescar de sono. Deus, ele não pesca. Ele não cochila na sua proteção. Um guarda, ele cochilava se estivesse cansado. Mas Deus não cochila. Ou seja, irmãos, Deus ele não se cansa em nos proteger, em nos ajudar. Ele nunca se cansa. Deus ele não dorme. Com isso, não tinha o perigo de o salmista fosse esquecido e assim correr perigo. Não tinha esse perigo, porque Deus ele está de prontidão. Ele não cochila, ele não dorme. Deus protege o nosso caminhar. No versículo 3 diz o seguinte, no início: não deixará vacilar o teu pé. Vacilar significa o seguinte: primeiro, oscilar por falta de firmeza. Deus, ele promete nos proteger do caminho. O caminho para se chegar a Jerusalém eram conhecidos por seus terrenos rochosos e escorregadios. Assim é nossa caminhada cristã também. Satanás vai colocar no nosso caminho várias ciladas para cairmos. Mas Deus, Jesus Cristo, ele fez o seguinte. Em 1 João 3,8, na parte B, fala o seguinte: para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Precisamos nos firmar, irmãos, na rocha que é o Senhor Jesus Cristo e confiar na sua proteção. Deus vai nos conduzir nos caminhos
nos caminhos certos. Ele vai nos sustentar em caminhos planos, firmes. A rocha é o Senhor Jesus Cristo. E não é um caminho ondulado, escorregadio. A rocha que é Cristo, ela é firme, ela é forte. É nesse caminho que o Senhor nos estabelece para andarmos. O salmista ele diz no Salmo 27:11: Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Deus ele vai nos proporcionar um caminho reto, uma vereda reta. Está aqui, irmãos, a palavra de Deus para isso. Segunda coisa, primeira significado é oscilar por falta de firmeza. O segundo significado de vacilar é cambalear. Cambalear por falta de força. Em uma viagem andando, pode chegar um momento que as nossas pernas cansam. Os irmãos sabem quando caminhamos bastante isso. Deus promete, irmãos, suprir as nossas forças, as forças necessárias. Deus ele nos promete dar para continuarmos a nossa caminhada, para concluirmos a nossa peregrinação aqui. Hebreus, capítulo 12, versículo 11 ao 13 diz assim: E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que os que manquejam não se desviem inteiramente, antes seja sarado. E o salmista diz no Salmo 94, versículo 18: Quando eu disser, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Deus nos sustém, irmãos. Quando estamos fracos, quando nossa caminhada, nossos pés se cansam, Deus ele é que nos sustenta e renova as nossas forças. Deus está ao nosso lado em prontidão para nos sustentar com as suas mãos e nos dá a energia que falta para continuarmos. Então vemos que nessa proteção incansável de Deus, Deus ele não cochila, ele não se cansa, Deus protege o nosso caminho, nosso caminhar, e Deus é um guarda de prontidão. Final do versículo 4 diz assim: o 4 inteiro: Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Deus é o guarda de Israel e o guarda do cristão também. Se Deus, irmãos, não nos guardar, em vão será a nossa própria vigilância. O salmista diz no Salmo 127, versículo 1: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, se o Senhor não edificar, não guardar a nossa família, um exemplo, em vão será os nossos cuidados. Eleve, irmão, seus olhos e clame ao Senhor para que seja o seu guarda, o seu Deus. Se você não tem Deus como o seu guarda, o seu Deus, o seu Senhor, clame ao Senhor. Se arrependa, peça perdão e clame a Deus. Deus nos fornece uma proteção incansável. E Deus promete também uma proteção sempre constante. Versículos 5 ao 6, veja comigo. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. A proteção que Deus nos fornece não oscila, ela é sempre constante. Temos, irmãos, pessoalmente Deus nos protegendo. O texto diz: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem nos guarda. No Salmo 91, versículo 1 ao 4, o salmista diz o seguinte: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Maravilhoso saber que o Criador de tudo, Ele mesmo nos guarda e nos protege, nos coloca debaixo da sua proteção. Deus, irmãos, é a nossa sombra. O texto falou sobre isso. Falando sobre sombra, a sombra ela é muito valiosa em um lugar muito quente, um lugar deserto, que não tem um refúgio por perto. A sombra ela é muito importante nesses lugares quentes. E não se esqueça que aqui estamos falando de uma viagem de um deserto. E Deus promete proteger esse viajante durante o dia e noite. O texto falou sobre isso. Me faz lembrar, lendo esse texto, me faz lembrar da saída dos hebreus do Egito. Quando o Moisés libertou o povo do Egito e eles estavam naquela peregrinação no deserto, até chegar na Canaã, numa cidade em Canaã. Deus fez, durante a noite, Deus colocou uma coluna de fogo que aquecia as pessoas, iluminava o caminho e espantava os animais selvagens. Era uma proteção. E durante o dia, Deus colocou uma nuvem que dava direção e refúgio, refrigério para aquelas pessoas. E aquela nuvem simbolizava o próprio Deus protegendo aquele povo. Só podemos, irmãos, ter o verdadeiro descanso, o verdadeiro refrigério com Deus. Aquela nuvem representava Deus. E Deus dava aquele refrigério. O salmista diz no Salmo 23, versículo 3, que Deus dava o refrigério para a sua alma. No Salmo 23, versículo 3, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Se o irmão está precisando de um refrigério para a sua alma, para a sua vida, somente Deus, somente o Senhor Jesus Cristo pode lhe dar o verdadeiro refrigério para a sua alma. Se arrependa dos seus pecados e confie somente em Jesus Cristo, que Ele vai te dar o refrigério. A palavra de Deus em Atos, capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Jesus Cristo dá, e Ele quer lhe dar o verdadeiro refrigério. Confie no Senhor. Vimos que a proteção de Deus é uma proteção incansável, uma proteção sempre constante e uma proteção completa, total. Versículo 7 e 8, veja comigo. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Uma proteção em qualquer lugar. Deus não protegia o viajante apenas nos perigos do caminho, mas sim em todos e em qualquer lugar. Uma promessa feita para Jacó, Deus falou o seguinte: em Gênesis 28, versículo 15 ao 16. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Essa passagem vai falar quando Jacó ele dormiu e teve um sonho. E ele viu uma escada tocando no chão e nos céus. E os anjos de Deus subindo e descendo. E nessa passagem,
de Jacó, diz que Jacó ele saiu de Berseba e ele iria até Harã. Mas ele parou em um local para dormir, para descansar. Esse local se chamava Luz, mas Jacó ele chama depois esse lugar de Betel. Então Jacó estava em Betel. Esse local, Betel, era um deserto, uma terra seca. Era um local rochoso e estéril, não tinha nada. E de acordo com a vista de Jacó, ou de qualquer outra pessoa, era um lugar abandonado por Deus. Não tinha nada. Mas foi nesse local que Deus quis revelar a sua presença e glória para Jacó. E Jacó diz: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Deus ele não se revelou a Jacó perto de um altar ou de um santuário. Ele estava acostumado com isso. Mas em um local improvável, para mostrar a Jacó que Deus está em qualquer lugar. Irmãos, Deus ele pode estar em qualquer lugar. Não tem um lugar que Deus não possa estar. Onde o irmão estiver, Deus vai estar ali com o irmão. E é maravilhoso saber que Deus está com o irmão na sua casa nesse momento. Deus está com você. Em qualquer lugar Deus pode estar. Se o irmão está em um local, Deus está com você. Deus está com sua família nesse momento. Deus não somente nos protege dos perigos da nossa peregrinação rumo a Jerusalém celestial, mas de todos os lugares. Deus nos protege em escola, no emprego, na feirinha que tem, no supermercado. Deus ele nos protege em todos os lugares. Uma proteção em qualquer lugar e uma proteção eterna que Deus nos fornece. Versículo 8 diz assim, eu vou repetir. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Deus promete cuidar de nós desde agora, irmãos, que estamos, para todo sempre, para toda a eternidade. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Para todo sempre, Deus promete nos guardar, nos proteger, estar conosco. É um cuidado, irmãos, eterno. Irmãos, que o irmão venha levantar os seus olhos para o local certo, para o Senhor, e perceber que o socorro que precisamos vem dele, vem do Senhor que fez tudo. E a proteção, o cuidado que Deus nos dá, é uma proteção incansável do Senhor. É uma proteção sempre constante e para todo sempre. É uma proteção completa. O irmão não tem que temer. Devemos confiar no Senhor, na sua proteção, no seu poder, nos seus cuidados. Descanse, irmãos, nos cuidados do Pai. Olhando para o Senhor, eleve os seus olhos para os montes, o nosso lar celestial, onde está o nosso Senhor Jesus Cristo, e descanse no seu cuidado, na sua proteção, porque o Senhor tem cuidado de nós. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, em qualquer tempo, como o salmista diz. Deus abençoe e possamos firmar os nossos olhos sempre no Senhor. Não tire seus olhos, irmãos. Mesmo que essa caminhada que estamos passando, nessa nossa peregrinação, estamos sujeitos aos perigos e tudo mais, como essa enfermidade que estamos passando, não tire seus olhos do Senhor Jesus Cristo. Deus é a nossa proteção. E é um cuidado
maravilhoso, incansável do Senhor. Não tem cuidado melhor do que a do Senhor Jesus Cristo. Confie nele. Que Deus abençoe os irmãos. Estamos juntos, unidos no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.